tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui juntamente conosco na TV. Sou o professor Márcio Jean e a gente está trabalhando essa semana com os conteúdos que estão envolvendo o conjunto dos números inteiros, tá certo? Então, você já recebeu a sua atividade, já copiou e agora está aguardando a correção, a explicação do assunto e a correção aqui para que você possa estar fazendo o seu papel de aluno, não é verdade? Nós, professores, estamos fazendo o nosso papel, a direção da escola está fazendo o seu papel e você, aluno, também deve fazer o seu papel, que é todos os dias, nesse horário, sempre das 4 às 5h30, ter esse compromisso de estar aqui conosco assistindo às aulas, não somente de matemática, mas também português, ciências e as outras disciplinas. Essa é uma forma muito mais eficiente para você aprender o conteúdo. Você sabe muito bem que não dava para a gente tirar todas as dúvidas assistindo a aula só pelo WhatsApp, não é verdade? A gente passava o PDF, passava um vídeo, passava uma explicação, mas agora com essas aulas na TV, deu para perceber claramente que é como se você estivesse o quê? Dentro da sala de aula, prestando atenção na explicação que o professor está fazendo. Então, tenha sempre esse compromisso, tá certo? A gente, essas semanas, é a última semana de aulas, a gente vai ter 15 dias de férias, mas quando voltar em agosto novamente, você deve lembrar desses compromissos, ver as orientações no grupo do WhatsApp, assistir às aulas na TV e mandar suas respostas e também a sua frequência das aulas na TV lá para o aplicativo do Mob Família, que a gente sabe que vez por outra aparece algum problema, mas basta você ter um pouco de paciência para que assim tudo possa ocorrer bem. Na aula de ontem a gente viu o quê? As duas propriedades da potenciação dentro do conjunto dos números inteiros e hoje a gente verá outras duas. Existem outras, mas a gente vai se limitar a essas 4. 2 foram vistas ontem e hoje você aprenderá mais 2 propriedades. Segue a explicação. Pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e faça as anotações necessárias. Tudo bem? Vamos que vamos. Bem, vamos relembrar das 2 propriedades de ontem. Olha só quais foram as 2 propriedades de ontem. A primeira delas se chama multiplicação de bases iguais, em que você repete a base e soma os expoentes. Querem ver um exemplo? Já, daqui a pouco. Vamos agora para a divisão, a outra propriedade chamada divisão de bases iguais. O que você faz aqui? Repete a base também, só que em vez de somar, você faz o quê? Você diminui, subtrai os expoentes. Vamos ver aqui um exemplo de multiplicação de bases iguais. Isso aqui a gente aprendeu ontem, viu? A gente aprendeu ontem, olha só. Quando eu tenho mais 2 elevado a 5 multiplicado por mais 2 elevado a 3, o que a gente faz com a base? Repete e soma os expoentes. 5 mais 3 vai dar um total de 8. Então, o resultado aqui vai ser, no caso, 2 elevado a 8. 2 elevado a 8. Já na outra propriedade que a gente aprendeu ontem, na divisão de bases iguais, você faz meio parecido. Só que em vez de você somar os expoentes, você faz, no caso, diminuir. Diminuir. Olha só, menos 7 elevado a 6 dividido para menos 7 elevado a 4. Você repete a base menos 7 e subtrai 6 menos 4, que dá quanto? 2. Muito bem, que dá 2. Então, vai ficar menos 7 elevado a 2. Esse conteúdo aqui a gente aprendeu na aula de ontem. Estamos aqui só refrescando a memória de vocês, tá certo? Vamos então para as 2 propriedades de hoje. Vamos para a terceira. A terceira se chama, olha só, potência de potência. Como assim, professor? Como é que é uma coisa que se chama potência de potência? Olha só a situação. Lembra? 2 elevado a 5 elevado a 3. São 2 expoentes, é isso mesmo. Existem situações, existem cálculos matemáticos que você vai deparar-se com eles, em que você vai perceber 2 expoentes. 2 expoentes. Nesse caso aqui, nessa situação como ele se encontra aqui, os matemáticos resolveram aplicar uma propriedade nessa situação também que facilita a vida de todo mundo. Porque do jeito que está aqui, como é que você iria fazer? Você iria calcular 2 elevado a 5
multiplicar, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, encontrar o resultado e depois você iria pegar esse resultado e elevar a 3. Pegar esse resultado e multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Ou seja, você iria fazer dois cálculos. O 2 elevado a 5, calculava, e depois o resultado elevado a 3. Mas aqui a gente vai dar para vocês uma dica, uma propriedade que você pode encurtar caminhos. Qual é a dica nessa situação aqui? Você deve repetir a base, como a gente sempre faz, repete a base, e você vai pegar o 5 e o 3 e vai fazer, sabe o quê? Multiplicar um pelo outro. 5 vezes 3. Vai ficar assim, ó, 5 vezes 3. Que aí, no caso, 5 vezes 3 vai ser igual a quanto? Será igual a 15. Será igual a 15. Então, vai ficar 2 elevado a 15. Ficará 2 elevado a 15. Vamos ver aqui uma outra situação. 6 elevado a 4 e tudo está elevado ao quadrado, está elevado a 2. O que você vai fazer? Você deve repetir a base 6 e multiplicar os expoentes. 4 vezes 2, que no caso vai dar quanto? 8, dará 8. Então, o resultado será 6 elevado a 8. Aqui no caso, pessoal, a gente está colocando o resultado ainda em forma de potência. Vai ter exercícios, vai ter cálculos em que a questão pede para você deixar o resultado em forma de potência, tipo simplifique as potências. E vai ter casos que ele vai pedir o resultado da potência. Então, você deve ficar atento. Primeiro, aprender a utilizar essa propriedade. Depois, ficar atento se a questão quer que o resultado seja em forma de potência, no caso você apenas está simplificando, ou se ele quer que você calcule a base elevada ao expoente até encontrar o resultado. Tá bom? Vamos continuar aqui com mais exemplos. 5 elevado a 3 elevado a 6. A base você já conhece, é o 5, e aí no caso você vai multiplicar o 3 pelo 6. Quanto que é 3 elevado a 6? Aliás, 3 multiplicado pelo 6. O 3 multiplicado pelo 6 vai dar 18. Então o resultado será 5 elevado a 18. Será 5 elevado a 18. Esse aqui é o resultado de 4 elevado a 5 elevado a 2. 5 vezes 2 no caso vai dar quanto? Dará 10. Vamos agora então fazer, a gente acabou de mostrar com números naturais, sem o sinal. E agora a gente quer mostrar para vocês com o sinal. Meu Deus do céu, professor. Agora aqui apareceu parênteses, apareceu colchetes, né? O nome disso aqui é colchete, tem gente que confunde qual é que é o colchete e qual é que é as chaves. Aqui no caso são os colchetes, que é para poder separar um do outro. Quando o sinal é negativo, aí é melhor você deixar mais organizado. Isso aqui quer dizer que é mais complicado de fazer? Não, ó. É um número negativo elevado ao número 5 e tudo isso está elevado ao número 3. Oxe, foi o que a gente acabou de verificar na explicação com números naturais há poucos instantes. Aqui, desses aqui, tem esses parênteses, tem essas chaves, por conta do sinal do número, por conta de que agora os números inteiros devem ser acompanhados de um sinal ou de mais ou de menos. É por isso que, para ficar bacana, os matemáticos fazem dessa maneira, organizam dessa maneira para ficar mais bacana na hora de resolver, tá certo? Na hora de resolver. E aí, a regra a gente pode aplicar? Pode sim. Menos 2 elevado a 5 elevado a 3, eu repito a base e multiplico os expoentes, tá bom? Multiplico os expoentes. Então, no caso, 5 vezes 3, não é verdade? E quanto que dá 5 vezes 3? 15. Dará o resultado 15. Então, será menos 2 elevado a 15. Tranquilo? Vamos aqui para mais um exemplo. Mais 6 elevado a 4 elevado a 2. O que você faz com mais 6? O mais 6 não é a base? Então, você repete o mais 6 e multiplica os expoentes. 4 vezes 2. 4 vezes 2. Então, no caso, o resultado será mais 6 e 4 vezes 2 é igual a 8. É igual a 8. Então, esse será o nosso resultado.
Uma outra situação, menos 5 elevado a 3 elevado a 6. A gente já sabe que deve repetir a base, né? E pega esses dois números aqui azul, ó, o 3 e o 6, e multiplicar um pelo outro. 3 vezes 6 que vai dar quanto? 18. Então, já sabe como é que vai ser o resultado. Menos 5 elevado a 18. Eu tenho que colocar o parênteses, porque você já viu na explicação anterior que quando a gente não coloca o parênteses, aí já muda a situação, viu? No resultado. Então, não esqueça de colocar o parênteses. Olha mais um exemplo aqui. Mais 4 elevado a 5 elevado a 2. Então, pessoal, essa propriedade, ela se chama potência de potência, que é quando uma potência está elevado a um outro expoente. Então, no caso, são duas potências, não é verdade? Ó, o 4 elevado a 5 é uma potência e o resultado de 4 elevado a 5 elevado a 2 é outra potência. É por isso que se chama potência de potência. Nesse caso aqui, a gente repete a base e multiplica os expoentes. 5 vezes 2 é igual a 10. É igual a 10. Tudo bem? Tranquilo? Deu para perceber que essa propriedade é mais fácil ainda? Basta você multiplicar os dois números lá de cima. Toda vez que eu tiver dois expoentes lá em cima, de forma organizada que nem está aqui, aí você só faz multiplicar um pelo outro, para não ter que fazer dois cálculos. Tudo bem? Quero apresentar para vocês agora a quarta e última propriedade desse conteúdo, a quarta e última propriedade, chamada potência de um produto ou quociente. É estranho esse nome, né? Mas olha só o que é que ele está querendo dizer aqui. Eu tenho uma potência, eu tenho um expoente 3 aqui, e aqui dentro, ó, eu tenho ou uma multiplicação de duas bases, ou uma divisão de duas bases. Se eu tiver uma multiplicação, se chama produto, e se eu tiver uma divisão, se chama quociente. Vocês sabem muito bem que quociente é o resultado de uma divisão. Então, no caso, essa propriedade se chama potência de um produto ou de um quociente. O que você está percebendo de diferente nessa propriedade aqui com as outras três que eu expliquei para vocês? Alguém poderia me dizer o que é que tem de diferente nessa propriedade aqui? Se vocês observarem, todas as outras, as bases eram sempre iguais. As bases eram sempre iguais. Na multiplicação de bases iguais, na divisão de bases iguais, na potência de potência, a base era sempre igual. Já aqui, ó, a base 1 é 5 e a outra é 2. São bases diferentes. Então, nessa situação aqui, eu costumo chamar essa propriedade aqui de potência de bases diferentes aqui nesse caso, tá bom? O que você vai fazer nessa situação aqui? Você pode imaginar mais ou menos o que você vai fazer aqui? Você vai pegar esse 3 e vai distribuir esse 3 para o 5 e o 3 para o 2. Só isso. Você vai pegar o expoente e distribuir para cada um das bases que está aqui, ou na multiplicação ou na divisão. E o resultado, ó, ficará assim. O 5 ficará elevado a 3 e o 2 também ficará elevado a 3. É só isso que tem que fazer. Nessa quarta propriedade, você pega o expoente e distribui para cada um das bases que estiver dentro do parênteses. Essa propriedade se chama potência de um produto ou quociente. Bora ver se deu para... Aqui no caso já é uma divisão. Pode, professor, ser uma divisão? Pode. Ó, aqui está dizendo que pode ser tanto o produto, que é a multiplicação, como também pode ser um quociente. Então aqui na divisão pode, ó, potência de um quociente. 7 dividido para 4 elevado a 5. Como é que eu posso fazer? Uma forma de eu encontrar o resultado, eu pego esse 5 e coloco lá no 7 e também coloco lá no 4, em forma de expoente, ó, ficando assim, ó. 7 elevado a 5, dividido para 4 elevado a 5. Se eu fosse calcular bem que o resultado, nesse formato, eu encontraria o mesmo resultado também dessa forma aqui, aplicando a propriedade. Tudo bem? Olha só, A vezes B elevado a 2. Pode, professor, números? Pode. Quando eu coloco A e B, eu estou querendo dizer que pode ser qualquer número. Pode ser um 2, pode ser um 3, pode ser um 10. E quando eu coloco um A e um B, eu estou dizendo que um número é diferente do outro.
um número é diferente do outro. Então, aqui a base é A e aqui a base é B. Um produto de duas bases. Então, o que eu devo fazer? A mesma coisa, pego esse 2 e coloco no A, e pego esse 2 e também coloco no B. Vai ficar assim, ó. A ao quadrado vezes B ao quadrado. Outra situação, M dividido para N elevado a 7. O que eu devo fazer com 7? Eu devo pegar esse 7 e distribuir tanto para o M como para o N. Olha só, o M ganhará um 7 e o N também ganhará um 7. Aqui são números naturais, ainda não são acompanhados de sinal. Quero mostrar para vocês agora quando eles são acompanhados do sinal. Olha só como é que ficou. Eita, professor, lá vem o senhor colocando esses colchetes de novo. É para organizar, para deixar organizado. Aqui você não vai dizer, meu Deus, o que eu tenho que fazer com esse tipo de cálculo aqui? É a mesma coisa, ó. O menos 5, que multiplica o menos 2, tudo está elevado a 3. O que é que eu tenho que fazer aqui nessa propriedade? Pegar esse númerozinho azulzinho aqui, ó, e colocar no menos 5 e também colocar no menos 2. Só isso. É só isso. Eu vou estar distribuindo para cada um. Vai ficar assim, ó, menos 5 elevado a 3 vezes menos 2 elevado a 3. Tá bom? Vamos ver outra situação? Olha só, mais 7 dividido para mais 4 e tudo elevado a 5. E tudo elevado a 5. O que você vai fazer? Tanto mais 7 como mais 4 vão receber de presente o expoente 5. O expoente 5, ó. Outra situação. Mais 3 vezes menos 6. Professor, e pode, ó, as bases aqui são diferentes. Pode, nessa propriedade não tem problema as bases serem diferentes. Aqui tem mais 3 e menos 6 e aqui tem um 2. Professor, e pode ser sinais também diferentes, um é mais, outro é menos? Pode, também não tem problema. O que você vai perceber é que dentro do colchete tem uma multiplicação de duas bases e todas elas estão elevadas ao número 2. Aí, para facilitar o cálculo, eu tenho que pegar esse 2 e colocar tanto no 3 como no 6. Ficando assim, ó. Viu como é que é essa propriedade? Fácil demais essas propriedades, são todas fáceis. Olha só uma outra situação. Menos 8 dividido para mais 2. Todos elevado a 7. O menos 8 recebe um 7 e o mais 2 também recebe outro 7. Tudo bem? Tranquilo? Vamos então agora nesse momento para a parte dos exercícios. É o PDF que o professor já passou para você. Eu acredito que a atividade que ele está passando é a mesma que a gente está corrigindo aqui na TV. Se ele não estiver fazendo isso, você pode dar essa dica para ele. Professor, por que o senhor, a atividade que passa na TV, por que o senhor não utiliza para a gente fazer? Que aí é até bom porque na hora da explicação da aula, a gente assiste a explicação e ainda corrige a mesma atividade. Aí fica bom para todo mundo. Essa atividade a gente disponibiliza para todos os professores no grupo dos professores. Existe um grupo do WhatsApp só de professores do 7º ano e lá a gente troca ideia, troca sugestões e, inclusive, esse material a gente disponibiliza para ele. Então, o seu professor tem liberdade de pegar essa atividade que eu vou corrigir agora, de passar para vocês antes da aula, para vocês copiarem e aguardar o momento da aula para responder. Que é o que eu vou fazer agora. No meu caso, as minhas turmas, quero aqui mandar um abraço para o pessoal da Fundação Nossa Senhora da Paz, 7º ano E, 7º ano C, 7º ano D, que nesse momento estão acompanhando a minha aula e que com certeza estão com essa atividade aqui só no ponto de responder. Um abraço também para as minhas turmas do 7º ano da Escola João Paulo I, 7º ano A e 7º ano B, que também eu já passei a atividade para eles no horário da manhã, eles já copiaram, já estão assistindo a aula agora, para que nesse momento agora possam estar corrigindo a atividade juntamente conosco, tá bom? Então, quero mandar um abraço para as minhas turmas, para minhas 5 turmas de 7º ano. Vamos lá para a primeira questão. Aplique a propriedade da potência de potência. E aí, como é que vocês vão fazer aqui nessa situação? Hoje nós aprendemos duas propriedades, a potência de potência e produto ou quociente de elevado ao mesmo expoente, não é verdade? Então, nessa aqui é potência de potência. Você deve repetir a base e
multiplicar os expoentes. Como aqui, ó, no caso aqui, ó, a primeira situação. Nós temos menos 4 elevado a 2 elevado a 3. Menos 4 elevado a 2 elevado a 3. Você repete o menos 4 e multiplica o 2 elevado a 3. O 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. Então, o resultado vai ficar assim, ó, menos 4 elevado a 6. Na letra C, eu toda vez já pulei aqui para baixo. Menos 3 elevado a 3 elevado a 2. Repete o menos 3 e multiplica 3 vezes 2, que dá 6. Então, vai ficar, ó, menos 3 elevado a 6. Letra E aqui, ó, 2 elevado a 4 elevado a 5. Repete o 2 e multiplica 4 vezes 5, o que dá 20, que dá 20. Muito bem. Já lá em cima na letra B, nós temos 5 elevado a 3 elevado a 4. Repete o 5 e multiplica 3 vezes 4, que dá 12. Na letra D, menos 7 elevado a 3 elevado a 3. Repete o menos 7 e multiplica 3 vezes 3, que dá 9. Que dá 9. Por último, menos 7 elevado a 5 elevado a 3. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3 é igual a 15. Anote aí, por favor, no seu caderno esse resultado. Vamos agora para a segunda questão, olha só. Simplifique utilizando a propriedade de potência de um produto ou quociente. Aqui já, no caso, é a última propriedade, tá certo? Bases diferentes aqui, ó, uma multiplicação de duas bases elevada ao mesmo expoente. Então, eu tenho que pegar esse 3 e colocar tanto no menos 4 como também no menos 9. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar dessa forma a propriedade, quando eu aplico essa propriedade. Potência de um produto ou quociente, é assim que eu faço, tá bom? Na letra B, menos 5 dividido para mais 2 e tudo elevado a 2. Então, esse 2 tem que ir para cada uma das bases, tanto para a base 5 como para a base 2. Eu repito aqui a divisão normalmente, ó. Aqui no caso, ó, mais 8 vezes menos 10 elevado a 5. Repito, mais 8 vezes menos 10 e o 5 vai para cada uma das bases. É só isso que tem que fazer. O pessoal fica dizendo que matemática é difícil, é só prestar atenção e perceber a dica, pessoal. Pelo amor de Deus. Vamos aqui na letra D. Menos 3 dividido para mais 5 elevado a 4. O 4 vai para cada uma das bases. O 4 irá para cada uma das bases. Anote aí o resultado, por favor. Muito bem, vamos então para a nossa penúltima questão de hoje. Vamos aqui então, no caso, para a nossa penúltima questão de hoje. Olha só, analise as situações abaixo e responda. Se o número x é inteiro negativo, o número x ao quadrado será inteiro positivo ou negativo? O x aqui, no caso, é generalizando, pode ser um número qualquer. Se eu tenho um número que ele é negativo e quando eu elevo ele ao quadrado, ele continua negativo ou se torna positivo? É isso que a questão está querendo saber do aluno, tá certo? Então, vamos colocar aqui, está aqui o número, ele é negativo e está elevado ao quadrado. E aí a questão quer saber se o resultado será um número positivo ou negativo. O que você me diz? Qual foi a regra que a gente aprendeu já passada? Qualquer número negativo elevado ao número par, que no caso aqui é o 2, se torna positivo. Se torna positivo. Então, o resultado vai ficar, ó, menos... Por quê? Porque menos x, o menos x elevado a 2 é o menos x quantas vezes? 2 vezes. Menos x vezes menos x. E vocês sabem que menos com menos dá mais, não é verdade? Mais x ao quadrado. Então, o resultado com certeza será um resultado positivo. Será um resultado positivo. Já aqui na letra B, sabe-se que o número A... Ele colocou A, mas poderia ser um número qualquer. É inteiro e é negativo. Ele é negativo. O número expresso por A elevado ao cubo, elevado a 3, vai se tornar positivo ou negativo. Ou seja, se eu peguei esse número que é negativo e elevar a 3, o resultado vai ser positivo ou negativo. Olha só aqui a situação. Eu peguei esse A, que é negativo, e elevei a 3. A elevado a 3. O resultado será positivo ou será negativo?
Bem, vamos lá. O menos A tem que multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes, ó. Menos A, vezes menos A, vezes menos A. Vamos aqui ver a questão dos sinais, ó. Menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Então, o resultado vai dar menos A elevado a 3, tá certo? Menos A elevado a 3. Então, com certeza, continua negativo, pois todo número negativo elevado ao número ímpar continua negativo. Então, aqui, essa questão serviu para lembrar para a gente que todo número negativo elevado ao número par se torna positivo e todo número negativo elevado ao número ímpar continua negativo. Aqui, a última questão, vamos aplicar aqui as regras. Aqui em cima é multiplicação de bases iguais. Eu repito, menos 8 e somos expoentes. 5 com 1, 6. 6 com 4, 10. Aqui embaixo, que regra é essa? Potência de potência, ó. 6 elevado a 2. Repito 2 e multiplico 6 vezes 2, que dá 12. Na letra C, eu tenho uma divisão de bases iguais. Eu repito a base e faço o que na divisão? Diminui os expoentes, 9 menos 6, que dá 3. Na letra D, eu tenho a multiplicação de bases iguais, ó, tudo é mais 9. Repete a base e somos expoentes, 1 mais 11 mais 8, que dá 20. Aqui embaixo eu tenho a divisão de bases iguais, repete o menos 13 e diminui os expoentes, 20 menos 14, que dá 6. Aqui em cima eu tenho potência de potência, então repito a base e faço 4 vezes 3, que dá 12. Na letra G eu tenho multiplicação de bases iguais. Repete a base, que é mais 10, e somos expoentes, 5 mais 1 mais 8, que vai dar 14. E por último, na letra H, nós temos uma divisão de bases iguais. Então aqui nessa questão, você tem que ficar atento para saber qual é a propriedade, tá certo? Pode ser multiplicação de bases iguais, pode ser potência de potência, ou então aqui no caso a última, divisão de bases iguais, que eu devo fazer o quê? Repete a base e diminui os expoentes. 7 menos 6, 1. 7 menos 6 é igual a 1. Então é isso, pessoal. Anote aí o resultado. Quero desde já agradecer a vocês por estar aqui comigo, aprendendo hoje sobre as duas últimas propriedades da potenciação que a gente aprendeu, tá bom? Até a nossa próxima aula de amanhã. Já estamos quase concluindo a semana. Não perca o foco, não perca o compromisso de estar aqui assistindo às aulas com a gente, tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até amanhã. Tchau, tchau!